E aí, pessoal? Bora para mais um mergulho profundo com a gente. Hoje a gente vai desvendar os segredos da criatividade. É isso aí. Com um livro que, olha, me deixou de queixo caído. Roube como um artista, do Austin Kleon. Ah, Só o título já é um soco no estômago, né? Roubar para ser criativo. parece meio contraditório, né? Roubar como um artista, que é isso? Pois é. Mas calma, a gente vai desmistificar essa ideia. Isso aí. O Kleon, ele é escritor e artista, e sabe bem do que tá falando. É. Ele não tá incentivando a gente a plagiar, né? Não. Mas sim a usar a influência dos outros, né? Sim. Como um trampolim para criar algo novo. Homero. Ele explica tudo de forma simples e divertida, com 10 dicas ilustradas, Super acessível. que qualquer um pode aplicar. E o legal é que ele coloca a mão na massa e testa tudo que ele prega, né? Mergulha de cabeça na história da arte, na cultura pop. E mostra como grandes nomes, tipo David Bowie, Pablo Picasso, Nossa, grandes nomes. se inspiraram em outros artistas para criar obras-primas. Muita gente, né, que a gente admira, bebeu da fonte de outras pessoas. Com certeza. E aí, logo de cara, ele já solta a bomba, roube como artista. Mas como assim, roubar? É aí que tá a sacada genial do Kleon, né? Ele desconstrói essa ideia de originalidade absoluta. Ele usa a analogia da genealogia das ideias. Tipo a nossa árvore genealógica, sabe? Entendi. E agora? A gente herda características dos nossos pais, avós. Exatamente. Por aí vai. Uma ideia nova é sempre uma mistura de ideias antigas. É um remix, um mashup. É tipo, nada se cria, tudo se copia, né? Se transforma. É isso aí. E para ilustrar isso, ele usa um exemplo visual que eu achei bem interessante. Desenhe 2 linhas paralelas. Quantas linhas você vê? 2, né? Óbvio. Mas a verdade são 3. 3. A gente tem a primeira linha, a segunda e a linha do espaço negativo entre elas. É a percepção que muda tudo. Nossa, que loucura. É verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. E é por isso que grandes artistas não tinham medo de roubar ideias. O Bowie, por exemplo, ele dizia: a única arte que eu estudarei é aquela que contém o que eu possa roubar. Imagina se ele ficasse preso na ideia de ser 100% original. Ia ser chato, né? Totalmente. Provavelmente a gente teria perdido várias obras-primas. Com certeza. Mas e aí? Como saber se a gente está roubando do jeito certo, sem plagiar? Boa pergunta. O Kleon explica a diferença entre o bom roubo e o mau roubo. O bom roubo honra, estuda, rouba de vários, acredita, transforma e remixa. Já o mau roubo degrada, folheia, rouba de um, plagia, imita e extirpa. Nossa, que diferença. Tipo um guia prático para não fazer feio, né? Exatamente. Ele até cita o William Ralph Inge, que provocou: o que é originalidade? Plágio não detectado. Ou seja, a gente precisa abraçar a influência dos outros para criar algo novo, mas sempre buscando transformar, remixar e colocar a nossa identidade naquilo. Botar nosso temperinho, né? A nossa identidade. Com certeza. E essa ideia se conecta perfeitamente com a segunda dica. Não esperta é saber quem você é para começar. Quantas vezes a gente fica paralisado esperando ter todas as respostas, né? É a famosa síndrome do impostor. A gente fica com medo de não ser bom o suficiente, de não ser original e acaba procrastinando eternamente. É verdade. Mas o Kleon manda real. Comece logo. Ele usa a metáfora do fingir até conseguir, comparando o mundo a um palco, a gente está sempre interpretando papéis, e é na prática que a gente se descobre, se transforma. A gente vai se moldando, né, com o tempo. Totalmente. Ele conta a história da Pat Smith e do amigo Robert, que fingiam ser artistas até que, de tanto fingir, acabaram se tornando artistas de verdade. Nossa, que legal. Às vezes a gente precisa se jogar, né? É isso aí? E tem a frase do Glenn O'Brien. Você começa como um impostor e torna-se real. É se jogar no processo criativo sem medo de errar, sem medo de parecer bobo no começo. Exato. Afinal, ninguém nasce sabendo, né? A gente aprende copiando, imitando os nossos heróis. E por falar em copiar, a terceira dica do Kleon é: escreva o livro que você quer ler. E não só livros, né? Vai para qualquer tipo de arte. A ideia é criar a partir do que a gente gostaria de consumir, do que a gente tem de falta no mundo. É isso aí. Tipo aqueles fãs que escrevem fanfiction, sabe? Eles sentem falta de algo e vão lá e criam. O Brian ele descreve bem isso. O melhor conselho que tem a dar é que você escreva sobre o que você conhece, o que quer ler. O mesmo princípio se aplica à sua vida e carreira. Show. Ou seja, a gente precisa seguir os nossos interesses e paixões, né? Se a gente cria algo que curte de verdade, a chance de encontrar outras pessoas que também gostam é muito maior. Sem dúvida. E a criação precisa ser, antes de tudo, prazerosa para o próprio criador. Quando a gente faz algo com paixão, a energia é outra. Verdade. E aí, a mágica acontece, né? Falando em mágica, a quarta dica do Kleon é: use suas mãos. A gente não tá falando de truques de mágica. Não, nada disso. Mas sim da mágica de sair do mundo digital e se conectar com o mundo real.
com os materiais, com fazer manual. Ah, entendi. O John Cleese, do Monty Python, já dizia: não sabemos de onde nossas ideias vêm. O que sabemos é que elas não vêm dos nossos laptops. A gente precisa ter esse contato, né? Com o mundo real. Sair um pouco da frente da tela. Exatamente. Por isso, precisamos sair da frente da tela de vez em quando, dar um tempo para a mente respirar, se inspirar em coisas novas, experimentar materiais diferentes. Faz sentido. O próprio Cleon fala da experiência dele com Newspaper Blackout, um método de criar poemas a partir de páginas de jornal. Nossa, Ele recorta, cola, usa as mãos para criar. interessante. E essa interação física com os materiais é fundamental. Às vezes, a gente fica tanto tempo no mundo abstrato na frente do computador que esquece o poder do fazer, do experimentar com as mãos. E aí a gente perde um pouco a noção, né? Do tempo, do espaço, de tudo. Totalmente, faz todo sentido. E aí, chegamos na quinta dica, que complementa a anterior. Projetos paralelos e hobbies são importantes. E contra a ideia de que a gente precisa se focar em uma coisa só para ter sucesso, né? A gente fica meio bitolado, né? Totalmente. O Cleon mostra que ter múltiplos interesses pode ser a chave para uma vida mais criativa e interessante. Verdade. Ele cita Jessica Rich, uma designer e ilustradora incrível. Ela disse: o trabalho que você faz enquanto fica enrolando é provavelmente o trabalho que você deveria estar fazendo pro resto da sua vida. Olha só. É a famosa procrastinação produtiva, né? Às vezes a gente precisa dar um tempo do trabalho principal para a mente respirar, ter novas ideias, e é aí que os hobbies entram. Tipo, quando a gente tá muito focado em uma coisa, né? Aí dá um branco. Exatamente. E aí você vai fazer outra coisa e... a ideia surge. É isso aí. O Cleon fala que a paixão dele por música sempre influenciou a escrita, por exemplo. É legal. E essa intersecção entre diferentes áreas que pode gerar ideias inovadoras. A gente pode usar as habilidades que a gente desenvolve em um hobby para aprimorar o nosso trabalho principal, ou até mesmo descobrir uma nova paixão que pode virar uma carreira. Quem diria, né? Que enrolar poderia ser tão produtivo. Mas é claro que não adianta só ter ideias, a gente precisa colocar a mão na massa e mostrar o nosso trabalho para o mundo. Com certeza. E aí que entra a sexta dica do Cleon. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Ele desmistifica a ideia de ser descoberto. Tipo, ficar esperando a mágica acontecer, né? Totalmente. O foco deve estar na qualidade do trabalho e na construção de uma comunidade e um público que se conecta com o que você faz. Faz sentido. E a internet é uma ferramenta poderosa para isso, né? Redes sociais, blogs, sites, tudo para mostrar o nosso trabalho para o mundo e criar conexões com pessoas que compartilham os mesmos interesses. É verdade, a internet abriu muitas portas, né, pra gente se conectar com o mundo. Demais! O Cleon até brinca com a ideia de uma fórmula não tão secreta para o sucesso. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Simples assim. Parece simples, né? Mas exige dedicação. Com certeza. Essa simplicidade exige esforço, dedicação, consistência. A gente precisa criar uma presença online autêntica, compartilhar nossos processos, ideias, trabalhos e interagir com as pessoas de forma genuína. É mostrar que você é gente como a gente, né? Isso é Que você também tem suas dificuldades, seus desafios. exatamente. É verdade. E por falar em conexões, a sétima dica do Cleon nos leva para um novo patamar. A geografia não manda mais em nós. Com a internet as fronteiras desaparecem, né? Totalmente. A gente pode se conectar com pessoas, com ideias do mundo todo, independente de onde a gente esteja fisicamente. O Cleon, por exemplo, ele conta que cresceu no interior e que a internet foi a janela dele para o mundo. Olha só. E ele cita uma frase do Franz Kafka, que é de arrepiar. Não é necessário sair de casa. Sente-se à sua mesa e ouça. Nem mesmo ouça, apenas espere. Não espere, fique quieto e a sós. O mundo inteiro irá oferecer-se a você. Nossa, Que poder. É muito forte. é como se o Kafka já soubesse que a gente poderia construir o nosso próprio mundo, né? Nosso próprio universo de referências. Sem precisar estar fisicamente em um lugar específico. E essa liberdade é incrível, a gente pode buscar inspiração em culturas diferentes, se conectar com pessoas que pensam fora da caixa, expandir os nossos horizontes sem sair de casa. Verdade. Sem dúvida. A internet nos dá a chance de criar a nossa própria comunidade online, nosso próprio lugar no mundo, independente da geografia. E por falar em comunidade, a oitava dica do Cleon é fundamental. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente esquece da importância de ser gentil, de tratar bem as pessoas, principalmente online, né? Com certeza. O Cleon usa uma frase do Kurt Vonnegut que é perfeita. Há só uma regra que conheço. Você tem que ser gentil. E essa gentileza faz toda a diferença. É verdade. Quando a gente trata bem as pessoas, a gente constrói uma rede de contatos positiva. Evita inimizades desnecessárias.
E cria um ambiente muito mais propício à colaboração e ao crescimento. É um ambiente mais leve, né? Totalmente. É a lei do retorno. Gentileza gera gentileza. É. E no mundo criativo isso pode se traduzir em parcerias incríveis, projetos inovadores, um clima de apoio e incentivo que faz toda a diferença. Com certeza. E essa dica se conecta com a próxima, né, de forma brilhante. A 9ª dica é: seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. Parece contraditório, né? A gente sempre associa a criatividade, a liberdade, a espontaneidade. Mas o Cleon mostra que a disciplina e a rotina são fundamentais para quem quer realmente produzir. Ter o pé no chão, né? Totalmente. Ele quebra o estereótipo do artista boêmio, desregrado, que vive em função da inspiração. A realidade é que a criatividade exige muito trabalho duro, muita persistência. E para isso a gente precisa de disciplina, de uma rotina consistente. A gente precisa se organizar. Com certeza. Ele usa uma citação do Gustave Flaubert que é perfeita. Seja constante e metódico na sua vida para que possa ser violento e original no seu trabalho. Uau. Essa constância se reflete em tudo, né? Dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, ter um horário para trabalhar. Ter uma vida equilibrada. Exatamente. Uau. O Cleon até sugere que ter um emprego fixo pode ser uma boa, principalmente no começo, para garantir uma renda estável. E tempo livre para se dedicar aos projetos criativos, sem a pressão de ter que viver só da arte. Tirar um pouco a pressão, né, das costas. Exatamente. É uma questão de encontrar o equilíbrio, né? Muita gente romantiza a ideia de largar tudo para viver da arte. Mas a realidade é que essa liberdade pode ser bem desafiadora. Um emprego fixo pode dar a segurança que a gente precisa para criar com mais tranquilidade. É verdade. E aí, chegamos à última dica, que fecha o livro com chave de ouro. Criatividade é superação. Mais uma vez, o Cleon nos provoca. A gente sempre pensa na criatividade como um processo de adicionar, de colocar mais coisas. Mas ele nos mostra que, às vezes, menos é mais. A gente tem que saber filtrar, né? Totalmente. Ele usa uma citação do Jack White, do White Stripes, que é perfeita. Dizer assim mesmo que você tem o melhor tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, todas as cores na paleta, qualquer coisa que quiser, e isso só mata a criatividade. É a abundância de opções, de informações que pode nos paralisar. A gente fica perdido, né? Sem saber para onde ir. Totalmente. É como se a gente estivesse afogando num mar de possibilidades. E aí, quando a gente se impõe limites e restrições, a criatividade floresce. O Cleon dá exemplos de artistas que usam apenas uma cor, ou que se desafiam a criar algo em um tempo limitado. Tem um deadline, né? Te ajuda a focar. É como forçar a encontrar soluções criativas dentro de um determinado limite. E essa restrição pode gerar resultados surpreendentes. É a arte de saber o que deixar de fora. Isso aí. De escolher com sabedoria o que realmente importa. Exatamente. É tipo um escultor que começa com um bloco de mármore bruto e vai retirando as partes que não precisa, para revelar a obra final. No fundo, o Cleon nos mostra que a criatividade é um processo constante de aprendizado, de experimentação, de roubar boas ideias e transformá-las em algo nosso. E para isso, ele dá a dica de ouro. Mantenha um arquivo de furtos. Olha só. É um arquivo com tudo que nos inspira, né? Frases, imagens, ideias, tudo que a gente acha que pode ser útil no futuro. Tipo um banco de dados da nossa criatividade. Exatamente. E ele também fala de importância de escolarizar-se, de ser curioso, de pesquisar, de fundo nos assuntos que nos interessam. E não só no Google, né? Ele fala de ler livros, frequentar bibliotecas, conversar com pessoas que entendem do assunto. Ter várias fontes, né? De informação, totalmente. Ele até dá uma dica interessante: suba nos galhos da sua própria árvore genealógica. E que é isso? Ou seja, encontre os seus heróis, os seus mestres e estude tudo sobre eles. Vá além da obra superficial. Procure saber quem os inspirou, quais são as referências deles, como eles pensam, como eles trabalham. Nossa, que legal. É como rastrear a origem das ideias que nos inspiram, né? Entender o contexto histórico, as influências, a trajetória criativa. E essa jornada pode nos ajudar a encontrar o nosso próprio caminho, a desenvolver o nosso próprio estilo. E para quem se sente sozinho nessa jornada, o Cleon dá outra dica. Construa o seu próprio mundo. Criar um ambiente propício à criatividade, seja físico ou virtual, um lugar onde a gente sinta vontade para criar, para experimentar, sem medo de errar. E com a internet, esse lugar pode estar em qualquer lugar do mundo. É verdade. A gente pode se conectar com pessoas que compartilham os mesmos interesses, trocar ideias, pedir feedback, sem precisar estar fisicamente no mesmo espaço. Essa conexão online é ainda mais libertadora para quem se sente deslocado no seu ambiente físico, né? Te coloca em contato com pessoas que pensam como você.
Exatamente. O Cleon conta que cresceu se sentindo um peixe fora d'água na cidade dele e que a internet foi a salvação. Ele nos incentiva a usar essa ferramenta a nosso favor. Criar o nosso próprio cantinho online, seja um blog, um perfil em redes sociais, um site, um fórum, qualquer espaço virtual que nos permita expressar nossa criatividade e conectar com pessoas que vibram na mesma frequência. E por falar em conectar com pessoas, a dica de sair de casa também é fundamental. É, sair da nossa bolha, né? Exatamente. E não estamos falando só de viajar para lugares distantes, mas de sair da nossa zona de conforto, experimentar coisas novas, ter contato com diferentes culturas. Abrir Da mente, totalmente. Sair da rotina, da mesmice, ajuda a gente a ter uma nova perspectiva das coisas, a renovar as energias, ter novas ideias. E às vezes essa viagem pode ser bem simples. Ir a um museu, a um show, a park, um bairro diferente da cidade. Qualquer lugar que nos tira da nossa bolha. É verdade. Essa abertura para o novo é essencial. Afinal, a gente só consegue criar coisas novas quando se expõe a novas experiências, a novas ideias, a novas formas de pensar. E por falar em sair da bolha, a gente precisa falar da importância de construir conexões reais com outros criativos, né? É isso aí. É exatamente isso que o Cleon aborda na dica número 8. Faça amigos e ignore inimigos. É uma dica que faz todo sentido, principalmente na era digital. É muito fácil a gente se perder em discussões online, rivalidades e comparações desnecessárias. Essa negatividade só suga a nossa energia, né? O Cleon incentiva a gente a focar no que realmente importa, construir relações genuínas com pessoas que a gente admira, que nos inspiram, que torcem pelo nosso sucesso. E tem gente que te coloca pra cima, né? Que te impulsiona. Exatamente. E pra encontrar essas pessoas, ele dá uma dica de ouro. Fique perto do talento. É isso aí. Ou seja, se conecte com pessoas que estão fazendo coisas incríveis, que estão realmente se dedicando à sua arte, ao seu ofício. Já se inspira, né? Totalmente. Vendo o que as pessoas talentosas estão fazendo. E não apenas online, né? Frequentar eventos, workshops, palestras, exposições. Lugares onde você possa ter contato com outros criativos, trocar ideias, aprender com quem já está na estrada há mais tempo. Com certeza. O Cleon cita uma frase do Questlove, baterista da banda The Roots, que é perfeita para ilustrar essa dica. Os únicos filhos da mãe no meu círculo são as pessoas com quem eu posso aprender algo. É que te agrega, né? Exatamente. Algo de bom. E essa troca de conhecimento e experiências é fundamental para o nosso crescimento, né? A gente aprende muito mais rápido quando está cercado de pessoas talentosas e generosas, que estão dispostas a compartilhar o que sabem. Com certeza. Sem dúvida. E para quem quer se destacar nesse mundo criativo, o Cleon lista 4 características essenciais. Curiosidade, gentileza, perseverança e disposição para parecer estúpido. Nossa, 4 características. Parece ter uma receita de bolo, né? Mas faz todo sentido. A gente precisa ser curioso para buscar novos conhecimentos, novas experiências, novas ideias. Gentil para construir relações saudáveis e abrir portas. Perseverante para não desistir no primeiro obstáculo. Isso aí. E disposto a parecer estúpido. Para se arriscar, para experimentar coisas novas, para sair da zona de conforto. A gente tem que se jogar, né? Totalmente. Às vezes. E essa disposição para parecer estúpido é fundamental para que a gente consiga se libertar do medo do julgamento, né? Da crítica do fracasso. Afinal, ninguém começa perfeito, né? É verdade. A gente precisa se permitir errar, aprender com os erros e seguir em frente. Aprender e evoluir. Exatamente. E falando em seguir em frente, o Cleon nos lembra da importância da gente ter uma vida equilibrada, né? De cuidar de si mesmo para ter energia e foco para criar. Ele fala da importância da gente ter uma rotina de dormir bem, de se alimentar de forma saudável, de se exercitar. É ter esse equilíbrio, né? Entre corpo e mente. Totalmente. Ele até brinca dizendo que boemia é um tipo de trabalho, mas que esse trabalho precisa ser feito com responsabilidade. Afinal, a criatividade não é um dom mágico que surge do nada, né? Ela precisa ser cultivada, alimentada. E para isso a gente está bem física e mentalmente. Verdade. E para quem está se sentindo perdido, sem saber por onde começar, o Cleon dá algumas dicas práticas. Comece copiando o que você ama, mantenha o diário de bordo, escreva cartas de fulano, monte um arquivo de furtos, arrume um calendário para você sair de casa, dê um passeio, vá à biblioteca, compre um caderno de anotações e use-o. Quanta dica boa. Dicas simples, mas poderosas, né? Ações que a gente pode colocar em prática hoje mesmo para começar a movimentar a nossa energia criativa. É tirar as ideias do papel, né? Totalmente. E no final das contas, o Cleon nos lembra que a criatividade não é um bicho de 7 cabeças. Ela está ao alcance de todos nós. Basta ter coragem para roubar como um artista, para se inspirar nos outros, para experimentar, para colocar a mão na massa e se divertir no processo. É isso que importa, né? Se divertir no processo. Com certeza. Cleon nos dá um mapa, as ferramentas, e a gente que precisa trilhar o nosso próprio caminho, né? Cada um tem o seu. E essa jornada é única para cada um de nós.
E o mais importante é que a gente se permita errar, aprender e se transformar ao longo do caminho. A criatividade é um processo, não um destino final. E como o próprio Cleon diz, a jornada é a recompensa. Isso aí? Então que a gente aproveite cada passo dessa aventura criativa. E você te impede de começar a criar hoje mesmo. Se você pudesse roubar as melhores qualidades dos seus artistas favoritos, que tipo de artista você se tornaria? Fica a reflexão. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.